Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o malte de um jeito muito diferente, mostrando a importância do amido dentro desse grão, tanto na digestão humana como na nossa abraçagem. Olá, eu sou Edson Perrone do canal Hop Zone. Hoje nós vamos falar sobre malte. Então, malte. O malte é um dos principais integrantes da composição da cerveja. Depois da água é o malte. É o grão que a gente moe para tentar fazer a cerveja, uma boa cerveja. Bem, esse malte, ele é um produto que vem da cevada, de qualquer grão, de qualquer cereal. Geralmente para cerveja, cevada. O objetivo desse malte é a gente obter dele a glicose. Bom, a glicose é a base energética de todos os seres vivos. Para a gente obter a energia imediata para as nossas atividades, nós precisamos de glicose. A planta precisa de glicose. Todo ser vivo precisa da glicose como fonte energética. Essa glicose, ela é obtida de várias formas na natureza. Por exemplo, se a gente pegar um vegetal, o vegetal ele vai obter essa glicose através de um processo de fotossíntese. Então, vegetal, fotossíntese. Essa fotossíntese é um processo que as plantas fazem utilizando luz do sol, gás carbônico e água e produz a glicose, que é o que nós estamos falando. Com esse processo da fotossíntese, essa glicose é armazenada nos vegetais na forma de amido. O amido é uma molécula enorme, composta de várias glicoses. A planta vai produzindo glicose, que são monossacarídeos, unidades a menor parte de um carboidrato, e ela vai juntando essas glicoses formando disacarídeos, trissacarídeos e moléculas imensas de 200 a 1000 unidades de glicose que nós chamamos de polissacarídeo. Amido é um polissacarídeo, composto por várias unidades de glicose. Já os animais, só para fazer uma comparação, o animal, ele não faz fotossíntese. Então o animal, ele tem que comer o alimento, ele é heterótrofo. Então ele tem que obter essa energia de outro ser vivo. Então, heterotrofia. E nós acumulamos esta glicose no nosso corpo sob forma de glicogênio. Bom, amido, planta, glicogênio, animais e no fungo também. Bem, então essa é uma forma da gente obter a base energética da vida. A gente obtém essa base energética, a planta fazendo fotossíntese, armazenando na forma de amido, e os animais na forma de heterotrofia, comendo outros seres vivos e armazena na forma de glicogênio. Quando a gente precisa da energia, a gente transforma o glicogênio em glicose e utiliza essa substância como fonte energética da célula. A planta, a mesma coisa, ela tem a reserva de amido. Quando ela necessita utilizar essa reserva, ela transforma amido em glicose e utiliza para suas funções vitais. Bom, agora nós temos que fazer uma brincadeira, só para vocês fazerem, seria uma comparação. Se a gente tem que comer, obter no ambiente a nossa fonte energética, porque nós não produzimos glicose no nosso corpo,
Nós temos que comer outro ser vivo. A principal fonte energética da gente vem do amido. Essa é a principal fonte de carboidrato para a gente obter energia para o funcionamento celular. Bom, eu vou apagar o quadro para fazer uma comparação aqui para vocês. Bem, fazendo essa analogia simples que eu estou pretendendo mostrar para vocês, no caso do homem, o homem tem que pegar a sua fonte energética, que é, vamos pegar o amido. O amido, então, ele é obtido como? Você come arroz, come feijão, aquela parte branquinha dentro dos grãos, o arroz, né? O milho, né? Batata, né? Raízes, o inhame, né? A mandioca, tudo é rico em amido. Então, olha só, quando a gente come o amido é uma molécula muito grande. Nós podemos dizer que o amido é uma macromolécula. Macromolécula de várias glicoses juntas. Quando a gente come o amido, a gente não pode utilizar o amido porque ele é muito grande, ele não entra na célula. Então a gente precisa transformar o amido, começa na boca. Quando a gente põe o amido na boca, a mastigação faz com que a gente libere na saliva uma enzima que vai atuar sobre o amido, que nós chamamos de amilase salivar. Ela também é conhecida como pitialina. Essa amilase salivar, ela começa a quebrar essa molécula enorme de glicoses, né, um polissacarídeo, em moléculas de 2 glicoses, disacarídeo. Esse disacarídeo nós chamamos de maltose. Então essa maltose são 2 glicoses juntas. Já começou a digestão. Essa amilase salivar iniciou esse processo. Aí agora, essa maltose no intestino vai ser transformada em moléculas de glicose. Aqui nós temos a fonte energética para os animais. Quem faz essa transformação no intestino? A amilase pancreática. Vindos do pâncreas. Bom, essa amilase pancreática, ela termina a digestão do amido, ela vai atuar em cima desse amido aqui, fazendo o quê? Transformando agora todo o amido em maltose. E aqui, nessa transformação, vou até mudar um pouquinho aqui, da maltose para glicose, vem uma enzima chamada de maltase, que transforma a maltose em glicose. Bom, essa é a nossa digestão. Então a gente pega o amido e vai transformar em glicose no nosso trato digestivo. Amido na boca, amilase salivar, transforma o amido em maltose. Mas nem tudo, porque não dá tempo. A grande massa alimentar ainda da nossa boca fica na forma de amido, que vai continuar lá no intestino. Quem vai terminar a digestão do amido? A amilase pancreática. Esta amilase pancreática, ela termina toda a digestão do amido e maltose. E no intestino, para obter a glicose, entra a maltase, que é produzido pelo próprio intestino. Aí nós temos a glicose. Por que eu fiz isso aqui? Bom,
Vocês sabem que quando a gente faz cerveja, nós temos que trabalhar com duas enzimas básicas. A alfa-amilase e a beta-amilase. Essas enzimas é que estão aqui digerindo para a gente. Então, nós estamos obtendo isso da onde? Da gente. As enzimas são da gente, para transformar o amido em glicose. Bom, fora ainda tem a maltase, que é do intestino. Bem, com isso o homem obtém sua energia. Agora a planta. A planta, vamos pegar uma semente que tem o amido ali dentro, aquela parte branquinha dentro da semente, que é a reserva. Vamos plantar essa semente. Aí plantamos a semente, hidratamos a semente, condições ambientais adequadas para a semente, ela começa a germinar, vai usar aquele amido que está ali dentro da semente para nascer uma nova plantinha. Ok? Só que para ela poder usar esse amido, esse polissacarídeo, molécula enorme, ela também tem que usar enzimas, como vocês viram aqui. E estas enzimas estão dentro do grão, dentro da cevada. Então, para despertar essas enzimas, nós temos que enganar a semente para poder fazer com que ela germine em um local controlado. Esse é o fenômeno de malteação ou maltagem. Então, nós vamos pegar o grão da cevada, vamos criar uma condição favorável para germinação, hidratação é o início, ela começa a germinar. Quando começa a germinar, é porque essas enzimas já estão atuando, transformando o amido em energia, glicose. Aí nós interrompemos esse processo. Interrompemos com a secagem dos grãos e a torra dos grãos. Daí, nós temos os vários tipos de maltes que nós podemos ter para fazer nossa cerveja. Desde o malte mais simples, que passou por uma torra muito pequena, né, que é o exemplo, o malte Pilsen, até os maltes extremamente torrados, que são os maltes pretos, para fazer as cervejas escuras. E no meio nós temos uma graduação de tipos de malte, que são os maltes caramelos, os maltes vermelhos, né? Bom, esse é o processo de produção do malte. Agora nós temos o malte. O malte, ele simplesmente é um grão que começou a germinação e foi interrompido. Então nós podemos ter malte para cevada, que é o principal componente da nossa cerveja. Podemos ter malte de trigo, podemos ter malte de centeio, podemos ter malte de milho, né? Todos os grãos germinados se tornam malte, potencial para ter enzimas, e na cevada essas enzimas são muito mais evidentes. Bom, agora nós vamos simular o nosso corpo tendo o grão maltado, né, que é o malte, para enganar e transformar o amido que está ali dentro em glicose. Fazer o que o nosso corpo faz é o processo de braçagem. Então nós vamos pegar esse grão, vamos moer. Para que moer? Para facilitar a hidratação e a ação das enzimas, principalmente a hidratação aí. Colocamos esse malte moído em uma água e vamos controlar o pH e a temperatura dessa água para ativar essas enzimas. Por exemplo, só para citar, a enzima beta-amilase, ela atua de uma forma muito eficiente quando a temperatura está entre 60 e 65 graus Celsius, até um pouquinho mais. E a alfa-amilase, ela atua mais tardiamente, com a temperatura chegando aos 68, 67, 68, até 70 e poucos graus, 72 graus. Bom, quando a pessoa está começando, que é muitos de vocês
podem estar começando, a gente indica fazer uma abraçagem numa temperatura intermediária, entre 67 e 68 graus, porque nessa temperatura única a gente atinge as duas enzimas. E com isso nós teremos uma boa abraçagem, uma boa transformação desse malte em glicose. Elas atuam de forma diferente, essas enzimas. Por exemplo, uma começa a quebrar só das extremidades, as outras quebram outros segmentos. Existem as ligações, primeiro carbono, quarto carbono entre as glicoses. E essas são ligações mais fáceis de serem atuadas pelas enzimas. Quando uma ligação entre glicoses tem ligação do primeiro e do quarto carbono e também do primeiro com o sexto carbono, duas ligações, as enzimas não atuam muito bem aí, a alfa e a beta amilase. Então, esses açúcares que serão produzidos nessa junção 1,4, 1,6, são chamadas dextrinas, que não são fermentáveis facilmente, então pelas leveduras. E aí deixa um dulçor, um corpo maior na cerveja. Com esse processo todo da abraçagem, que é um processo de controle de temperatura principalmente, nós temos no final um caldo doce, que é um caldo cheio de glicose. Esse caldo grosso, cheio de glicose, muito doce, nós preparamos para colocar a levedura. Então nós estamos simplesmente fazendo uma sopa de grão para a levedura comer. Essa levedura vai pegar essa glicose disponível, vai fermentar, gerando gás carbônico e álcool, produzindo a nossa cerveja. Então, quem na realidade faz a nossa cerveja é a levedura. Nós simplesmente preparamos uma sopa para ela e damos as condições de temperatura para que ela trabalhe eficientemente. Então, gente, malte, que é o nosso assunto de hoje, ele é um dos principais ingredientes da cerveja e ele foi obtido da natureza como a principal fonte energética de toda a vida, sendo que nós trabalhamos o processo de braçagem, mosturação, simplesmente simulando um organismo, transformando uma macromolécula, amido, em uma micromolécula, glicose, sob a ação de determinadas enzimas. É isso que nós fazemos. Consequentemente, vamos ter um produto adequado para a levedura trabalhar e produzir a nossa cerveja. É isso por hoje, moçada.